Olá pessoal, nós somos o JR Resumos e vamos trazer notícias, spoilers e resumos todos os dias sobre sua novela preferida. Então, para ficar por dentro de tudo, se inscreva, ative as notificações e deixe seu gostei. Confira agora a novidade. No capítulo 56, segunda-feira, 6 de julho, Pedro tenta pressionar Alessandro para que ele confesse que é o culpado pelo cultivo de drogas e é sócio de Samuel. Alessandro resiste. Pedro, furioso, diz a Ezequiel que ele tem que obrigar Samuel a se manter firme na confissão, acusando Alessandro. José Luiz consegue falar com Samuel e diz saber que ele confessou que Alessandro é seu sócio. Samuel responde que desejam obrigá-lo a fazer isso, mas ele não o fará. Samuel diz que não tem motivos para se unir a Pedro nessa injustiça, pois seu único sócio era Joaquim Aréstiga. José Luiz está desolado no hospital, pois Angélica está muito grávida. Nádia, chorando, diz a Pedro que se sente mal por usar Vitor em seus planos sujos. Pedro, cínico, responde que esse é o preço que tem que pagar por colocar os olhos em uma mulher que não é para ele. Nádia o diz que o odeia. José Luiz pede a Renato que leve um recado a Montserrat. Renato diz a Montserrat que é urgente que ela fale com Alessandro e com seu advogado e os diga que Samuel não assinou nenhuma confissão. Fabiola pede que Amélia lhe explique por que Graziella disse que sua mãe não podia ter filhos. Ela pergunta se é adotada. Amélia diz que Graziella tem razão. Montserrat diz a Vitor que Samuel não confessou nada e que não há provas suficientes contra Alessandro. Renato diz que se desejam ajudar Alessandro, precisam se apressar, pois não sabem quanto tempo Samuel aguentará. Ezequiel agride brutalmente Samuel para que assine sua confissão acusando Alessandro de ser seu sócio. Carlota pede a Ezequiel que ajude a tirar Alessandro da prisão, pois José Luiz quer destruí-lo. Ezequiel, hipócrita, diz que fará todo o possível para ajudá-lo. Por ordens de Pedro, Adolfo sequestra Virgínia. Angélica recobra o reconhecimento e pede a José que a leve até seu pai. Joaquim, chorando, diz a Alessandro que sua filha, Angélica, está morrendo e se arrepende de todo o mal que o fez. Pedro chantageia e ameaça Joaquim e o obriga a se matar. No capítulo 57, terça-feira, 7 de julho, Alessandro diz a Joaquim que sabe que o fizeram trocar de parecer e não vai mais declarar a seu favor. Angélica pede a sua mãe que a leve para ver seu pai. Carlota diz a Montserrat que Ezequiel disse que José Luiz é quem convenceu Pedro de que Alessandro é culpado. Ezequiel diz a Pedro que ainda não conseguiu que Samuel assine a confissão que culpa Alessandro de ser seu sócio. Pedro, furioso, diz que ele é um inútil. Alessandro se surpreende ao ver o corpo de Joaquim sem vida. Alessandro pega o livro que Joaquim o deu para ler e nele encontra um bilhete no qual Joaquim diz que seu sócio é Pedro, mas que não deve revelar até estar seguro junto de sua família. Renato diz a Demétrio que não confia nele, mas espera que desta vez faça as coisas bem. Montserrat pede a Nádia que ajude seu irmão para que possa ver Alessandro. Amélia se surpreende quando José Luiz diz que Joaquim se suicidou. Carlota diz a Montserrat que Joaquim está morto. Carlota diz a Montserrat e Rosário que Joaquim se suicidou e que Ezequiel tem medo de que ele tenha deixado algum recado culpando Alessandro de sua morte. Nádia mostra a Demétrio um documento com a assinatura de Pedro. Demétrio a falsifica. Fabiola diz a Sandro que a mãe de Alessandro esteve 30 anos na prisão. Demétrio consegue ver Alessandro, mas este o recrimina por todo o mal que lhe fez. Sandro e Pedro se dão conta de que ambos não têm escrúpulos e devem se unir para tirar de Alessandro toda a sua fortuna. Demétrio diz a José Luiz que Alessandro quer que vá vê-lo, pois existe uma prova de sua inocência. Pedro diz a Ezequiel que existe um bilhete de Joaquim e precisa encontrá-lo. Nádia diz a Pedro que não tem nada o que fazer no velório de Joaquim, já que este morreu por sua culpa. Pedro responde que o único culpado pela morte de Joaquim é Alessandro.
No capítulo 58, quarta-feira, 8 de julho, acontece o velório de Joaquim. Maria, astuta, faz Alessandro acreditar que o padre Anselmo lhe falou do bilhete deixado por Joaquim. Alessandro diz que ninguém deve saber da existência dessa mensagem, pois dela depende sua liberdade. Hipócrita, Maria diz que o que mais quer é que ele esteja livre. Macário diz a Monserrat que o padre Anselmo foi atrás de José Luís para lhe entregar algo que Alessandro deu. Ele diz que ainda que o padre estava muito nervoso. Monserrat se preocupa e lhe diz que essa é a única prova da liberdade de Alessandro, que se cair nas mãos de José, Alessandro jamais sairá da prisão. Nádia consegue falar com Samuel e lhe diz que Pedro é seu esposo. Eles ficam por um longo período falando sobre o caso de Alessandro. Fabiola diz a Sandro que conheceu José Luís e vai se casar com ele. Sandro responde que ele não é seu tipo, muito menos tem dinheiro. Fabiola responde que ele herdará uma fortuna com a morte de Angélica e é muito atraente. Monserrat diz ao padre Anselmo que agradece por ele não ter encontrado José Luís, já que ele continua odiando seu marido e faria mau uso da prova da inocência de Alessandro. No capítulo 59, quinta-feira, 9 de julho, Maria diz a Pedro que Alessandro encontrou o bilhete de Joaquim e o deu ao padre, mas ela encontrou e já destruiu a prova. Maria diz a Adolfo que o bilhete está com ela e Joaquim não culpa Alessandro, mas Pedro Medina. Assim, ela diz que vai guardá-lo para usar algum dia se necessário. Pedro escuta Nádia e Vítor conversando que Maria roubou do padre o bilhete onde Joaquim confessava que Pedro era seu único cúmplice e que Alessandro é inocente. Fabiola tenta convencer Monserrat a entregar-lhe o testamento de Benjamim ao monte. Ela responde que terá que esperar a que Alessandro saia em liberdade. José Luís procura o padre Anselmo para que lhe entregue o bilhete que Alessandro deu. Monserrat, zangada, o expulsa de sua casa, acreditando que ele ainda queria destruir Alessandro. Fabiola diz que não acredita que José Luís queria fazer isto. Pedro agride Maria para que lhe entregue o bilhete de Joaquim. Ezequiel diz a Carlota que Pedro é um delinquente capaz de matar. Ezequiel pede a mão de Carlota em casamento. Graziela, sarcástica, diz a Carlota que Ezequiel só a está usando. José Luís, diante de Maria, se surpreende ao vê-la agredida. Ele tem certeza que foi Pedro quem fez isso. Neste momento, chega Monserrat e Maria faz Monserrat acreditar que foi ele quem a agrediu. Monserrat, furiosa, o insulta e diz odiá-lo. Adolfo diz a Maria que Alessandro estava disposto a pagar milhões pelo bilhete de Joaquim. Maria responde que Pedro o tem em seu poder. José Luís pressiona Monserrat para que ela aceite que ainda sente algo por ele e a beija. Ela o esbofeteia, pede que ele jamais volte a tocá-la. Maria se apresenta na prisão para tentar convencer Alessandro de que José Luís e Monserrat seguem se vendo e desejam destruí-lo. Pedro, furioso, diz a Nádia como pretende engravidar tomando anticoncepcionais. Ezequiel diz a Pedro que sua esposa foi à prisão, falou com Samuel e que lhe parece um grande equívoco que deixem Maria viva. Pedro concorda e manda um recado a Adolfo para que mate Maria. Angélica pede a Amélia que a ajude a organizar o casamento de Esmeralda e Renato. Alessandro diz a José Luís que precisa que ele seja honesto e lhe diga a verdade. José Luís confessa que beijou Monserrat. No capítulo 60, sexta-feira, 10 de julho, Alessandro furioso repreende José Luís. Pedro ordena a Adolfo a assassinar Maria e o avisa que se não o obedecer, a ordem será para que matem a ele. Adolfo procura Maria, a pede perdão e dispara. Ezequiel diz a Pedro que Maria já deixou de ser um problema. Ezequiel faz Pedro acreditar que Adolfo assassinou Maria. Ezequiel pede a Esmeralda que permita que Maria se esconda em seu negócio, até que reúna provas para demonstrar que Pedro Medina é um narcotraficante corrupto e que abusa de seu posto. Pedro, furioso, diz a José Luís que ele o traiu e também a Marinha, e que vai se arrepender de ter se colocado contra ele e a favor de um narcotraficante. José responde que Alessandra é inocente e ficará livre.
José Luiz diz ao capitão Robledo que o responsável por queimar o dinheiro foi ele e não Alessandro. O capitão diz que o que ele fez foi um delito. Graziella diz a Josefina que lhe custa muito reconhecer, mas percebeu que Demétrio se tornou em um rapaz de bem e se apaixonou por ela verdadeiramente. Ela se desculpa por seus maus tratos. Pedro diz a Adolfo que ele demonstrou lealdade ao assassinar Maria. José Luiz diz a Renata e Demétrio que o capitão Robledo o afastará da marinha. Pedro, furioso, diz a Nádia e Vitor que foi muito tolerante com eles, mas as coisas podem mudar. Montserrat pede ao capitão Robledo que investigue Pedro Medina, pois Joaquim deixou um bilhete, posteriormente roubado por Maria, que o comprometia. Ezequiel se enfurece quando Pedro lhe diz que Adolfo ocupará a prefeitura municipal quando ele se tornar governador.